Espero que o Senhor venha a estar falando aos corações de todos nós nesta noite, para a glória de Jesus. Se você tem a Bíblia, e eu creio que tem, abre comigo em Gênesis capítulo 3, um verso bastante conhecido, que é o verso de número 8, que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Fala comigo assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, né? Que andava no jardim pela viração do dia. Ok, guarda esse verso. Nós não vamos comentar sobre ele agora, mas no final nós vamos falar. Ok? Bem, irmãos, é interessante que o apóstolo mandou que se cumprimentassem aqui hoje, falando sobre o poderoso Deus, não é isso? E eu fico muito feliz porque na primeira parte dessa mensagem, que está dividida em duas, eu quero mostrar um pouco para vocês sobre exatamente o grande poder de Deus. Mas eu quero mostrar isso de outra forma. Eu quero dar uma de astrônomo, sem nunca ter estudado isso. O que eu quero com isso nessa noite? Despertar você, a sua curiosidade, ou melhor, o seu coração, para você entender um pouco o quanto o nosso Deus é grande. E por mais que a gente entende, por mais que a gente tenta conceber isso, Ele é ainda muito maior do que a gente pensa. Para isso, eu quero falar nessa noite um pouco da criação de Deus, ok? Um pouco do universo. Mas, por favor, me entendam, acompanhem, porque na conclusão você vai entender melhor. Amém? Quando eu digo nós porque eu já parei de estudar há uns bons anos, mas muitos aqui ainda continuam estudando, outros já estudaram e sabem que a Terra é um planeta enorme, não é verdade? Sim ou não? Agora, você sabia, ou você sabe, que o Sol é 1,5 milhão de vezes maior que a Terra? Você já parou para imaginar isso? Olha o tamanho da Terra. Agora o Sol é 1,5 milhão de vezes maior. E outra, e o Sol ainda não é a maior estrela. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Ainda existem estrelas maiores que o Sol. Quem fez o Sol? A nossa Via Láctea, que é o nosso sistema solar, a nossa galáxia, segundo os astrônomos, possui, preste atenção, somente a nossa galáxia. E o universo possui bilhões de galáxias como a nossa. Ok? Muito bem. Então, somente a nossa galáxia, segundo os cientistas, ela possui de 100 a 400 bilhões de estrelas. Não é um número tremendo? Sim ou não? Mas nós sabemos que o universo não tem só
a nossa galáxia. Como eu disse, existem bilhões de outras. Muito bem, há 50 anos, astrônomos norte-americanos, depois de pesquisas, depois de estudos, eles chegaram a uma conclusão, que o universo possui mais de 40 sextilhões de estrelas. Vamos explicar melhor? Quando você vai escrever 1000, você coloca o número 1 seguido de 3 zeros, não é isso? Se você vai escrever 1 bilhão, você coloca 1 seguido de 9 zeros. Estão me acompanhando? Pois bem, 1 sextilhão é o número 1 seguido de 21 zeros. Dá para ter uma pequena ideia do que é 1 sextilhão? Pois bem, segundo eles, o universo possui mais de 40 sextilhões de estrelas. Agora você deve estar a fim de perguntar para mim assim: pastor, e você acredita nisso? É claro que não. Eu creio que o meu Deus criou muito mais do que eles pensam. Ora, se a mente humana chegou a essa conclusão, é porque Deus fez muito mais. É porque Ele é muito maior. Quem está entendendo? Abra sua Bíblia em Isaías 40. Quem pode ler? A pastora aí? Leia para mim, por favor, Isaías 40, verso 26. Vamos lá? Isaías 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. A Bíblia está falando de estrelas. Os cientistas falam de sextilhões. A Bíblia chama de exército. O número de estrelas é tão grande que a Bíblia fala de exército. Agora, um fato curioso: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Deus sabe o número exato de cada uma, as quais Ele chama pelo seu nome. Deus colocou nome em cada estrela e Ele chama cada uma pelo seu nome. Bem, eu não sei quantos nomes de membros aqui da igreja você conseguiu gravar. Se 20, 50, 100, 200. Talvez tenha alguma mente brilhante aqui que conseguiu gravar o nome de cada membro dessa igreja. Eu confesso que eu sou muito ruim para isso. Agora, o nosso Deus, Ele é tão grande, tão poderoso, que Ele sabe o exato número de estrelas, colocou nome em cada uma e chama cada uma pelo seu nome. É por isso que a Bíblia também diz que Ele nos tem gravado na palma de suas mãos. Então Ele também te conhece por nome. É maravilhoso ou não é? Eu saber que Deus me conhece pelo meu nome. Aquele lá é Mozart, aquele é o Joaquim, é a Maria. Esse é o nosso Deus. Amém? Irmãos, para percorrer o diâmetro, olha para mim, não é o universo, para percorrer o diâmetro
da nossa galáxia, mesmo com minha situaçãozinha complicada de coluna, mas que já está se resolvendo, uma vez eu até pensei em dar um passeio, aí pelo universo, pegar meu Corollazinho, sair andando. Pensei até, quem sabe, convidar o apóstolo Moacir, que tem um carro aí melhor, e também pastor Rodrigo, mas eu resolvi fazer primeiro a conta, né? Para não dar com os burros na água. E aí, eu cheguei a uma conclusão, que para percorrer o diâmetro de um ponto no outro, da nossa galáxia, não é do universo, apenas da nossa, e como a nossa, repito, existem bilhões, a gente levaria a velocidade da luz. E você sabe que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Não é por hora. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Pois bem, se nós fôssemos percorrer o diâmetro da nossa galáxia, a velocidade da luz, foi por isso que eu desisti. Eu iria levar 100 mil anos. Alguém entendeu? Está dando para você entender um pouquinho a grandeza do teu Deus? Sim ou não? E você que ficava pensando que esse Deus é um Deus pequeno, que não pode quase nada, esse é o nosso Deus. Bem, aí eu resolvi fazer outra conta, porque eu comecei a entrar em parafuso. Aí eu pensei, não, digamos que o cientista, esse negócio de anos-luz é muito para a minha cabeça. Então, vamos dizer que os cientistas descobrem uma nave espacial que voa a 60 mil quilômetros por hora. O avião que leva vocês a Israel, pelo menos quando eu fui, ele voava entre 800 e 900 quilômetros por hora, não chegava a 1000 quilômetros. E se você entrar numa nave espacial e ela voar a 60 mil quilômetros por hora, claro que desintegraria, mas é uma suposição. Portanto, voando a 60 mil quilômetros por hora, atingindo o diâmetro da nossa Via Láctea, repito, não é do universo. Aí a coisa complicou. Eu iria levar 1,5 bilhão de anos numa nave voando a 60 mil quilômetros por hora. Aí você vira e fala assim, mas será, irmãos, o próprio profeta Daniel, lá no capítulo 12, o que ele escreveu? No fim, a ciência se multiplicaria. E não é isso que tem acontecido nos últimos tempos? A ciência tem ou não tem se multiplicado? Agora, mas essas coisas que eu acabei de falar, que é segundo a ciência, não se compara, irmãos, não se compara, e essa é a segunda parte da mensagem, com a grande verdade que nós lemos em Gênesis, que esse Deus poderoso, que esse Deus eterno, esse Deus infinito, igreja Shekinah, Ele quer ter comunhão comigo e com você. Que coisa tremenda! Irmãos, se Deus criou tantas estrelas, eu creio que Ele criou também muitos anjos.
E ali no céu há anjos como os serafins que adoram a Deus. Deus está rodeado por número incontável de anjos que o adoram. Mesmo assim, todos os dias, quando ele criou o homem, ele descia no Éden para conversar com Adão. Não que ele não soubesse do que tinha acontecido, mas ele vinha ao Éden na viração do dia para ter com Adão. Irmão, pare e analisa isso. Esse Deus tremendo, irmão, deseja ter comunhão comigo? Que coisa fantástica, que coisa gloriosa. Irmãos, Deus está muito mais interessado na minha comunhão com Ele do que no meu próprio trabalho para Ele. Porque Ele sabe, líderes que estão aqui, que quando se tem comunhão com o Espírito Santo, o nosso trabalho rende muito mais. Amém? Salmo 25. Salmo de número 25. Versículo 14. Leia para mim, por favor. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhe fará saber o seu conserto. Olha, a minha tradução diz assim: a intimidade do Senhor. Alguma tradução fala assim aí? Várias. Irmãos, a intimidade de Deus, os segredos de Deus, é para aqueles que o temem. Bendito seja Deus. Quem aqui teme a Deus? Irmãos, a Bíblia não está dizendo que a intimidade do Senhor é para os ricos ou pobres, feios ou bonitos. A Bíblia não está dizendo que a intimidade do Senhor é para os inteligentes ou os indoutos. A Bíblia está dizendo que a intimidade do Senhor é para quem teme a Ele. Eu preguei uma vez na cidade de Patos de Minas, e ali o pastor me mostrou uma senhora que estava chegando no culto. Presta atenção. Uma mulher muito simples. Simples no vestir, no calçar, chinelo havaiana, e eu fiz questão de olhar. Simples no falar. Você está me entendendo? Trajava de uma maneira muito simples e com uma grande ferida na perna. Aquela mulher era muito pobre, não tinha carro, ela morava longe, e o pastor disse para mim: essa mulher anda com Deus, ela não perde um culto. A grande ferida na perna dela não impede ela de participar de todos os cultos de oração, mas até aí tudo bem. Mas o final da história é lindo. Um dia o carro desse pastor quebrou, e já estava 3 dias com o carro na garagem, levou mecânico. O mecânico detectou o problema, era um problema grave, muito caro. O pastor não tinha dinheiro para consertar, o carro ficou lá. Essa irmã chega, essa irmã que tinha intimidade com Deus, essa irmã que não tinha um vocabulário bonito como você tem, mas ela tocava o coração de Deus com suas simples palavras. Essa irmã chega lá: pastor, eu queria que o senhor fizesse uma visita comigo no bairro tal. Ele disse: irmã, meu carro está quebrado, não tem como nós ir. Não, tem jeito sim, pastor, pode entrar que vai, nós vamos. Irmã, a senhora não entendeu, o meu carro não anda. O meu carro deu problema, não funciona. Não, funciona sim, pastor.
Aí ele educadamente entrou no carro para mostrar para ela, abriu a porta, colocou a chave na ignição e falou assim: irmã, aqui ó, eu vou mostrar para a senhora que tem 3 dias que eu tento e o carro não funciona, ele está quebrado. Quando ele girou a chave, o carro pegou. Isso é história que um pastor me contou e eu conheci a mulher. Interessante que quando ele falou que o carro não andava, ela não quis saber se o motor estava fundido ou se era um problema simples. Ela cria o Deus com quem eu ando, o Deus com quem eu tenho intimidade, não tem problema difícil para ele, então esse carro vai funcionar. E os dois foram fazer visitas. Quem está entendendo? Irmãos, nós nunca precisamos tanto quanto agora de comunhão com Deus. Irmão, o pecado tem aumentado tanto, e vocês sabem disso. A iniquidade tem crescido tanto e tem contaminado tanto até crentes, que nós precisamos de intimidade com Deus. E Ele quer, um dia na eternidade, Ele olha e Ele vê quem? Moacir e Marilene. E Ele fala para o filho dele, Jesus: filho, você precisa ir lá na terra morrer pelo Moacir e pela Marilene, porque eu não vou passar a eternidade sem eles comigo. Aí ele continua olhando, e ele vê você. Amém? Como você chama? Adriele. Ele disse para Jesus: filho, vá lá morrer pela Adriele. Eu não vou passar a eternidade sem ela. Thalita. Emily. Débora. Ana Laura. Jéssica. Sara. E o pai diz: filho, vai lá. Vá morrer por eles. Eu preciso deles. Eu não vou passar a eternidade sem eles. Irmãos, esse Deus grande que criou tantas coisas. E um dia eu parei e fiquei pensando: meu Deus, mas por que o Senhor criar tanta coisa no universo? Por quê? Para quê? Irmão, só que isso não tem resposta. Mas eu, na minha mente bem simples, fiquei pensando: quem sabe é porque um dia na eternidade, hoje eu gastei mais de 2 horas de Uberlândia aqui, mas na eternidade eu vou andar de estrela em estrela em fração de segundo. Você, aquilo que os cientistas não conseguem, irmãos, para que Deus criou tudo isso? Se eu e você é a obra-prima da criação dele. Irmãos, sextilhões, sei lá que número falar, porque é até difícil falar. Tudo que Deus fez, que Deus criou, tantas maravilhas. Mas a criação mais importante para Ele é você que está aqui nessa noite. Bendito seja Deus. Irmãos, somos tão importante para Deus que Ele mandou nada mais, nada menos que o Filho dele para morrer por nós. Irmãos, agora sabe o que acontece? Ele envia o Espírito Santo. Como se não bastasse, ele ainda envia o Espírito Santo, que habita, que está em você. Mas você sabe o que nós fazemos com o Espírito Santo? A gente entristece ele. Está entendendo? A gente leva ele a não poder falar mais conosco por causa dos nossos pecados, das nossas falhas.
Irmãos, e são tantas coisas que nos faz perder essa comunhão com Deus. Irmãos, como nós deveríamos lutar para sermos, como Deus deseja, íntimos dEle. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Oh Deus glorioso, Deus quer ser íntimo de você que está aqui. Irmão, Deus quer falar com você. O Espírito Santo quer te conduzir, quer te guiar. Isso não é privilégio de ninguém. Isso é um privilégio de quem teme a Deus, e você pode temer. Agora, cuidado naquilo que você põe os olhos. Irmãos, cuidado com a com a internet. Cuidado. Irmãos, cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Olha aqui, o diabo sabe que ele não vai conseguir derrubar você, por exemplo, num pecado de adultério. Ele sabe que não vai conseguir fazer você, por exemplo, fumar droga. Mas ele não se dá por vencido, porque ele tem bilhões de anos de experiência. Ok? Então o que muitas vezes ele faz? Ele tenta alugar o nosso ouvido. Como, pastor? Pessoas murmurando, pessoas falando mal, crente desviado que aluga seu ouvido para falar de Jesus mal, da Bíblia, para falar da liderança da sua igreja, para falar da sua igreja. E você está lá ouvindo, e você está lá aceitando, e a comunhão está indo embora. São nas pequenas coisas que às vezes perdemos a comunhão com Deus. Quem está entendendo? O Senhor nessa noite quer marcar pessoas para uma comunhão, para intimidade com Ele. Tem alguém aqui que deseja isso para a sua vida? Irmãos, Deus vinha ao Éden para ter comunhão com Adão. Deus fez tudo, mandou seu próprio filho para morrer e ainda enviou-nos o Espírito Santo. E Ele está aí querendo falar com você, querendo te alertar. E muitas vezes nós falamos não ao Espírito Santo. Mas nessa noite, o Senhor vai marcar vidas aqui para uma comunhão mais íntima com Ele. Para descobrir os segredos de Deus. Deus, olha para mim aqui, Deus quer te revelar coisas que outros não sabem. Deus quer revelar para você coisas ocultas, que às vezes outros não sabem, mas Ele quer revelar a você. Mas Ele só vai revelar para quem teme a Ele, para quem foge do pecado e para quem procura ter uma vida na presença dEle. Bendito seja Deus. Portanto, Igreja do Senhor Jesus, vá para casa hoje pensando na grandeza desse Deus. E vá lembrando que, embora Ele tenha criado esse universo tão complexo, tão cheio de coisas, mas lembre-se, você é a criação mais importante para Ele. E esse Deus grande, esse Deus tremendo, Ele quer falar, Ele quer se revelar a você. Você crê nisso? Fica em pé nesse momento, em nome de Jesus.